Bom, eu sou a Júlia e essa é a Mel. A gente cuida da linha infantil e juvenil aqui na companhia. E a gente tá editando alguns livros bem legais, os juvenis, alguns que já saíram no final do ano, que estão saindo agora e que vão sair ao longo desse primeiro semestre, que a gente achou que era legal contar pra vocês, chamar a atenção, contar um pouco da história deles pra vocês. A Mel primeiro vai contar sobre um livro que saiu bem no finalzinho de ano e que talvez tenha passado despercebido por conta da loucura de final de ano, que chama O Livro Selvagem. Então esse é o Livro Selvagem, do Juan Villoro, e ele conta a história de um menino de 13 anos, o Juan, cujos pais estão se separando, e ele está vivendo esse momento, vendo a mãe super triste, e por isso, porque os pais estão acabando de se separar, ele vai ter que passar as férias na casa do tio Tito, que é um sujeito super estranho, excêntrico, que só vive com a cozinheira e 3 gatos, numa casa cheia de livros, e ele tá super achando estranho aquilo, ele não quer ir pra casa do tio, mas vai acabar indo. E aí, quando ele chega lá, ele descobre que o tio já tinha separado uma missão especial pra ele, que é encontrar o tal do Livro Selvagem, que é um livro que ninguém nunca leu, e que ele tem um segredo especial que só vai ser revelado para aquele que conseguir ler o livro, porque toda vez que alguém tenta pegar, ele foge. Então essa é a missão do Juan. E aí, no decorrer da aventura, ele descobre que ele é um leitor especial, que os livros podem mudar de lugar, de prateleira para prateleira, que existem vários tipos de livro, os livros de sombra, os livros pirata, os livros bons, os livros maus, e assim ele vai conhecer esse universo totalmente novo para ele dos livros. E o que é divertido também é que ele, até chegar na casa do tio, só tinha lido um livro sobre aranhas e ele sempre lia o mesmo livro toda vez. Então essa história dele ser um leitor especial, que vê os livros de um jeito diferente, que encontra nas histórias coisas que as outras pessoas não encontram, é também super nova para ele. E, enfim, aí ele também conhece uma garota, a Catalina, que trabalha na farmácia em frente à casa do tio, que também vai ajudar muito nessa aventura. E aí eu pensei em ler, assim, só o comecinho da história, porque eu acho que tem coisas que a gente não consegue contar, que é um pouco de como a história foi escrita, né? E é isso. E aí o narrador, ele conta a história já quando ele é adulto, desse evento da vida dele. Então começa assim. Vou contar o que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Foi algo que nunca mais esqueci, como se a história tivesse me agarrado pelo pescoço. Pode soar estranho, mas consigo inclusive sentir as mãos da história em mim, uma sensação tão nítida que sei até que as mãos usavam luvas. Enquanto a história continuar em segredo, permanecerei sendo prisioneiro dela. Agora que começo a escrever, sinto um pequeno alívio. As mãos da história continuam em mim, mas um dedo já se soltou, como uma promessa de que estarei livre quando terminar. Tudo começou com o cheiro de purê de batata. Minha mãe fazia purê quando tinha algo do que reclamar ou estava de mau humor. Esmagava as batatas com mais força do que o necessário, com uma verdadeira fúria. Isso ajudava a relaxar. Sempre gostei de purê de batata, ainda que na minha casa tivesse gosto de problema. Naquela tarde, quando senti o cheiro do vapor que saía da cozinha, fui ver como estavam as coisas. Minha mãe não percebeu minha presença, chorava em silêncio. Teria feito qualquer coisa para que ela voltasse a ser a mulher sorridente que eu tanto adorava, mas não sabia como alegrá-la. A partir daquele momento, eu ouvi soluçar todas as noites. Então é assim que ele descobre que tá rolando isso entre o pai e a mãe dele, e aí começa mesmo a história. E aí eu falo. Um outro livro que eu acho que tem mais ou menos essa mesma questão uma dificuldade na adolescência, Por Isso a Gente Acabou, né? Então, Por Isso a Gente Acabou é um livro do Daniel Handler, que é o nome verdadeiro do Lemony Snicket, das Desventuras de Série. E ele conta dessa menina, a Min. Na verdade, ela é a narradora da história. Ela acabou de terminar um namoro, daí não é o divórcio, mas é o fim do namoro dela. E resolve que ela precisa entregar todos os objetos que pertenceram aos dois, ou que foram representativos do namoro deles, devolver para o ex-namorado. Então ela faz uma caixa cheia de objetos e no caminho para entregar, ela tá com o melhor amigo dela, ela vai escrevendo uma carta para ele para entregar junto com a caixa. E essa carta é o livro. Então, em cada capítulo, ela fala sobre um dos objetos que está na caixa
e conta algum episódio do namoro, só que em ordem cronológica. Então a gente sabe desde o começo, quando ela gostava dele, as primeiras trocas de olhares, as primeiras palavras, até o fim mesmo, o trágico fim do namoro. E a história é muito divertida, porque apesar dela ela ter acabado namorando há menos de um mês, ela é muito bem-humorada e ela gosta muito de cinema. Então qualquer situação que ela conta, ela relaciona com algum filme. Todos os filmes são inventados, né, mas super verossímeis, assim, e aí ela faz alguma relação com o filme, ou então conta um outro ponto de vista novo pra ela. E aí é isso, eu acho que ela tem um senso de humor muito legal, apesar de estar vivendo um momento ainda muito difícil pra ela, dá pra ver que ela é triste, que ela gosta do menino. Então, mas ela é meio tragicômica, né? Ela é super tragicômica. Porque é pena que a gente não tem o livro aqui, o original, pra mostrar, porque as ilustrações, ele é todo ilustrado, ele é grandão, tem 360 páginas mais ou menos, a edição americana, mas ela é toda ilustrada, 4 cores por uma mulher, uma ilustradora que eu admiro muito, que chama Mayra Kalman, que já fez várias capas da New York e tal, tem uma ilustração bem original, bem diferente. Mas como o livro acabou de sair lá nos Estados Unidos, foi lançado agora mesmo, acho que semana passada, a editora de lá mandou pra gente, mas ainda não chegou. Mas a gente vai reproduzir, vai ser a nossa edição vai ser igual a deles. E eu tava discutindo com a Mel agora há pouco, por que será que agora ele tá assinando como Daniel Handler, o nome mesmo verdadeiro, e não Snicket? E aí a Mel tava dizendo, eu perguntei, esse livro ele é bem cômico e tal, e o narrador meio sempre zoando um pouco, conversando com o leitor. Ela falou que não, então eu acho que o motivo é esse, né? Dessa vez não é pura gozação e tal, mas ela disse que ao mesmo tempo tem muito humor, porque a personagem ela é bem tragicômica e tal, então é que eu acho que o próprio autor ele tem essa coisa muito forte do humor, né? Todos os livros dele têm muito humor. Ela tira sarro dela mesma, assim, porque ele é todo popular, ele joga basquete, ele tem milhões de festas, e ela, segundo ele, é das artes. Então ela tira muito sarro com essa história de ser das artes, de ser diferente, enfim, acho que é isso. E aí um outro livro com o qual eu fiquei super animada, esse Os Gêmeos, que acabou de sair, a gente lançou semana passada. Originalmente saiu na França, porque essa autora Pauline, ela é filha de pai francês e mãe brasileira. A gente já lançou outros livros infantis dela, não juvenis, aqui no Brasil, e eu gosto muito do estilo dela, do jeito dela, ela tem um jeito próprio de narrar. Mas essa trilogia é uma trilogia que aqui vai chamar Crônicas de Salicanda, já saiu na França e assim no boca a boca cresceu muito, as pessoas escreviam e criaram blogs também e tal, lá na França, e elogiando o livro, e assim ele se tornou mais conhecido, e a própria Hachette, a editora francesa, depois trocou a capa e fez um cartão de final de ano da editora com a capa do livro. Enfim, acho que o livro ganhou importância lá, por causa dos leitores. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tinha lido um trecho em francês e tinha gostado bastante lá atrás, quando a gente resolveu comprar, e aí depois eu li a tradução, fechei, a autora traduziu junto com uma outra pessoa, com a Dorothée, e quando eu li a tradução e li ele inteiro, eu fiquei muito animada, eu adorei o livro, e eu não sou uma leitora de livro de ficção, assim, de fantasia, mas eu gostei muito. Eu acho que, fora a trama ser super interessante e muito bem feita, muito bem construída, ele também tem uma coisa, toda uma narrativa de fundo, uma história de fundo que é muito legal, porque é a história de, lógico, dois irmãos gêmeos, que tem 12, acho que anos, né, que no livro se diz 12 luadas, estão para fazer 13 anos, e eles vivem no século 23. E a diferença é que, ao contrário do que a gente imagina, no futuro, eles não têm tecnologia nenhuma, não tem telefone, não tem televisão, as coisas mais básicas, não tem aparelhos eletrodomésticos e tal. E isso a gente vai descobrindo ao longo do livro, porque aconteceu toda uma catástrofe com a humanidade que fez ela retroceder por culpa da tecnologia. Isso causou mortes e tal, mas eu não vou contar muito para não estragar. Mas eles dois vivem numa aldeia, num castelo, numa construção grande que as pessoas chamam de castelo, mas não é castelo porque eles não são da família real, mas eles vivem só com o pai.
que é chamado de Duque, apesar de também não ser o Duque. Então nessa grande construção, e do lado tem um antigo farol, porque lá antes era o fundo do mar. Esse farol hoje abriga a Torre de Livros, onde o pai deles passa a grande parte do dia, porque ele é uma pessoa muito melancólica e tal, desde que a esposa sumiu. A mãe desses gêmeos, na noite do aniversário de 3 anos deles, estava tendo uma tempestade, e aí aconteceu alguma coisa estranha e ela sumiu. Eles não sabem direito. O irmão, o menino, o Jade, a partir de então passou a ter muitas enxaquecas e um problema de coração, tem uma saúde frágil, e a Clarice não entende muito bem a menina, mas eles tinham uma comunicação quase que telepática, assim, o que um pensava o outro também sabia, o que um sentia o outro também sentia. Mas como o Jade passa a sofrer muito com a saúde dele e de dores e tal, o mestre deles, o que agora eu esqueci o nome, o apelido é o Mandarim, ele ensinou o Jade a bloquear essa ligação com a Clarice, para ela não sofrer também. Então eles passam a dormir em quartos separados e ele não deixa os sonhos dele atingirem ela, os pensamentos ou as dores deles e tal. Mas então tinha todo esse fundo meio paranormal, essa ligação. A mãe tinha alguns poderes um pouco paranormais, mas que o avô deles proibia e tal. Estava ligado a esse passado de muita tecnologia e a essa catástrofe que aconteceu. Então eles vivem uma vida sem tecnologia e também com esses poderes paranormais proibidos. E a Clarice, ela é o contrário do Jade. Ela é uma menina que ela luta esgrima, ela adora equitação, ela adora andar a cavalo, ela rouba o cavalo do pai e sai cavalgando. E no começo do livro ela tá revoltada porque nenhum dos livros de aventura tem uma protagonista feminina. Ela diz que todas as aventuras acontecem só com os meninos, porque ela tem esse espírito livre, super em oposição ao irmão. Então ao longo do livro eles vão aos poucos se interessando e tentando descobrir tanto a história da humanidade quanto o que aconteceu com a mãe. E também o Mandarim, ele dá algumas coisas que eram da mãe. Então um anel, ele dá pra Clarice um anel, quando ela veste ele muda de cor. Isso mostra que ela tem esses poderes um pouco paranormais que a mãe tinha. E dá pro Jade um jogo, e ele diz que esqueceu, que as regras se perderam, o Mandarim diz. E aí o Jade, ele começa a estudar esse jogo e ele percebe que algumas peças se movem sozinhas conforme as coisas acontecem na vida real. E aí isso tudo vai culminar numa coisa que vai mostrar para eles bastante do que aconteceu nessa catástrofe e tal, que aconteceu com a humanidade, com jovens que jogavam muitos jogos virtuais e tal. Mas enfim, eu vou deixar isso menos explicado. E em abril chama O Amor em Tempos de Blog, e a gente achou que talvez seja interessante porque é uma narrativa toda feita em blogs, né? Conversa a partir de blogs. Então é a história de um menino que gosta muito de ler e ele começa a escrever um blog que chama Arisa em Silêncio, porque ele tá lendo O Amor em Tempos de Cólera, né, do Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, ele leu, né, ele já acabou, gostou muito, tá muito envolvido, e ele tá apaixonado por uma menina. Então ele um dia viu ela lendo na biblioteca da escola e se apaixonou, e aí ele começa a escrever sobre esses sentimentos dele, sobre o que ele tá sentindo e um pouco dessa busca dele por ela. Ele vai lá na biblioteca e fica lá lendo, esperando ela aparecer e ver se fala, se não fala. E aí ele começa a receber comentários no blog dele de uma pessoa que se chama de Cinderela Virtual, e ela começa a falar: ai, que legal esse seu jeito de escrever e a sua paixão por essa pessoa, e começa a comentar. E aí acontece que um dia ele tá lá na biblioteca e ele recebe um bilhete falando pra ele encontrar, ele recebe um bilhete dessa menina, falando pra ele encontrar ela no cinema, mas quando ele chega lá, ele procura e encontra ela tá com um outro menino e tá beijando esse outro menino, e aí ele, não acredita, por que ela fez essa maldade com ele e tal. E é sempre a Cinderela tá lá
comentando o blog dele, uma hora ele fala assim, não quero mais você se metendo na minha vida, e ela fala que acha que então chegou a hora dele ir ler o blog dela, e indica pra ele ler. Eu tenho receio de contar muito da história, tem um mistério, tem dois suspenses grandes da história, ou dois segredos que se revelam, mas que é pena contar porque estraga um pouco da trama. É um livro curtinho, talvez para um público um pouco mais jovem, mas seria legal ter a opinião de vocês, de saber se funciona essa conversa de blog, se tá verossímil, se é assim mesmo. E tem mais 2 blogs que entram na história. No diálogo com o blog Arisa em Silêncio, né? Então, acho que é interessante por isso, e a gente agora está encomendando um projeto gráfico para tentar recriar um pouco a estética mesmo dos blogs, e vamos ver se fica legal. Bom, outro livro que eu li quando estava sendo só oferecido, que eu adorei, é esse aqui, que chama Primeiro Dia de Aula para Sempre, do Stein, que é o autor do Goosebumps, não sei se vocês leram na época, e que fez bastante sucesso, mas é um livro que eu adorei, fiquei super animada com a leitura. É a história de um menino que ele acorda com um despertador, mas ele cai da cama e bate a cabeça no criado mudo, e aí ele vai reclamar com a mãe que se machucou, e ela falou assim, não filho, você tá só preocupado porque é o seu primeiro dia de aula, eles mudaram, acho que de casa, e ele tá indo pra uma escola nova. Não sei se eles mudaram de casa ou é só mudou de escola, mas eu sei que é o primeiro dia de uma escola nova, então ele tá mais preocupado. E aí ele já fica preocupado, procurando qual é a camiseta que ele vai usar. E aí ele, na hora do café da manhã, o irmão mais novo dele derruba um monte de syrup, né? Não sei como é que fala em português, uma coisa melequenta também, uma geleia no cabelo dele. E aí ele já tá atrasado, não dá tempo de se arrumar. E aí ele tem que ir a pé pra escola, ele leva o cachorro dele, porque depois acho que o irmão vai voltar o cachorro. Mas aí um carro passa numa poça de água suja e suja ele, parece que ele sujou as calças. E aí é tudo meio atrapalhado, ele chega com o cachorro e o cachorro acho que pula em cima do diretor da escola e suja a camisa. Só que aí acontece um monte de coisa desastrada durante o dia inteiro dele, é um primeiro dia de escola horrível, com todos os nossos piores pesadelos acontecendo. Só que aí ele volta pra casa, ele tem que voltar pra casa pra ir no dentista, tem uma história assim. Só que aí, o que acontece é que depois, no dia seguinte, toca o despertador, ele cai da cama, bate a cabeça. E aí ele vai reclamar com a mãe, ai, bate a cabeça de novo. Ela fala assim, não filho, calma, você tá preocupado só porque é o seu primeiro dia de aula. E ele, como assim meu primeiro dia de aula? E aí começa a acontecer tudo mais ou menos igual ao que aconteceu, como se fosse de novo o primeiro dia de aula, só que as coisas acontecem um pouquinho pior. Por exemplo, o cachorro dele rasga a camisa do diretor. Depois, no terceiro dia, acontece a mesma coisa. Ele acorda com o despertador, ele cai da cama, ele bate a cabeça. Só que aí o cachorro morde a bunda do diretor. Então, todas as coisas que acontecem vão acontecendo um pouquinho pior. E ele, como ele lembra do dia anterior, ele tenta fugir, então ele faz algumas coisas diferentes para evitar que alguns desastres aconteçam. Alguns ele consegue, outros ele não consegue, por isso acaba acontecendo pior. Enfim, o final é demais, eu não vou contar também porque estraga tudo, mas é um pouco o Dia da Marmota, né? Com esse menino, com essas coisas, com esse medo que a gente tem quando é adolescente no primeiro dia de aula e tudo que pode acontecer. Bom, só recapitulando então, a gente contou do livro Selvagem, que saiu no finalzinho de dezembro já, Os Gêmeos, que saiu semana passada, Por Isso a Gente Acabou, do Daniel Handler, que vai sair em março, e o Amor em Tempos de Blog, que na verdade... Não, Por Isso a Gente Acabou vai sair em abril, o Amor em Tempos de Blog vai sair em maio, e esse livro aqui, ele vai sair... Quando mesmo, Mel? Ele vai sair mais pra frente. Desculpa, gente, deixa eu ver. Em junho. É o primeiro dia da escola pra sempre. A gente espera que vocês gostem de todos.